Olá, amados, aqui é o pastor Alexandro, da Comunhão Cristo de Carazinho, Rio Grande do Sul. Que bom que você chegou até o nosso canal. Temos certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos ter um louvor e logo em seguida terá uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual. Continue abençoado em nome de Jesus. Tua alegria é a força do meu coração, dono dos meus dias és meu rei, minha nação.
Aleluia, bom dia a todos, na graça e na paz de Cristo, amém. Sábado de manhã cedinho eu acordando vocês para vir tomar um café. Que bom estar esse final de semana com vocês, comemorando aniversário da Comunhão Cristã Aba, 5 anos, e podemos encaixar o tempo do café. Igor, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. E eu queria compartilhar um pensamento, já que estamos num café da manhã para falar de negócios, falar da nossa vida profissional um pouquinho. E principalmente talvez para aqueles que estão nos visitando, você está dentro de uma igreja. Então a gente vai falar de negócio, vai falar de Bíblia. E aí a gente entra num contrafluxo da cultura. Porque a palavra de Deus, ela fala de negócios, ela fala de êxito profissional, ela fala de prosperidade, fala de abundância, mas a forma de raciocinar e de se alcançar esse êxito é diferente da cultura do sistema do mundo. Então Jesus muitas vezes ele veio trazendo, a palavra de Deus nos traz princípios, formas de se viver que são inversas muitas vezes daquilo que nós vemos no sistema do mundo. Por exemplo, você vai encontrar um texto lá em Provérbios que diz que aquele que dá generosamente enriquece, e aquele que retém empobrece. Exatamente o contrário do que a gente aprende no mundo, que diz que a gente tem que poupar para ter, e se a gente gastar muito a gente fica sem. Tem todo um conceito por trás disso que tem uma base teológica para a gente entender, mas só para você perceber que existem raciocínios bíblicos que muitas vezes são diferentes. E por que é legal nós entendermos raciocínios bíblicos? Porque quando nós usamos o sistema do mundo para o nosso êxito, nós vamos ter resultados limitados à nossa capacidade. Mas quando aplicamos princípios celestiais nos nossos negócios, os nossos resultados são extraordinários. Então, a gente quer conversar hoje sobre alcançar os resultados que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E a palavra de Deus diz que os planos dele são maiores que os nossos, os pensamentos dele são mais elevados que os nossos. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para cada um de nós, inclusive para a nossa vida profissional. Então, para provocar você, eu coloquei o seguinte título: você quer ser bem-sucedido? Então desista. Vamos começar assim, Como assim, pastor? Já começamos com o pé errado. Vamos mergulhar dentro da proposta bíblica de como podemos ter êxito, sucesso na nossa vida profissional, em todas as áreas da nossa vida, na verdade. Se você for num congresso de liderança, se você for num congresso profissional, empresarial, você vai ouvir preletores, pessoas que vão trazer para você ensinamentos de estratégias, de métodos, de tendências, estratégias que potencializem a sua capacidade pessoal de gestão e métodos e estratégias que potencializem a capacidade de produção dos componentes da sua equipe. Seja na área de produção do produto em si, seja na área da ampliação comercial, a capacidade de vendas, seja na área de gestão logística, seja na área que for, você vai ouvir em eventos de empreendedorismo técnicas, métodos e estratégias de potencialização da capacidade humana. E muitas vezes da implantação de tecnologia para você também potencializar o máximo que você conseguir extrair do seu negócio para ter êxito nos seus negócios. Potencializar suas virtudes profissionais, potencializar suas capacidades, reconhecer quais são suas áreas fracas para que você possa potencializar essas áreas e treinar e tal. Vamos apresentar as últimas tendências mundiais para você ter os melhores retornos, buscando te inspirar a se esforçar, a ter novas práticas que vão te levar a um resultado. Não é isso que você vai ouvir, num fórum de negócios, num fórum empresarial. É sobre isso que vão falar. Como que você pode se potencializar as suas capacidades e também do seu negócio. Só que quando você começa a participar desse tipo de evento, desse tipo de proposta, você vai perceber que sempre existem novas tendências.
E aquelas tendências que você ouviu no último congresso já não valem mais. E você tem que aplicar agora novas práticas, novas propostas, descobrir novas coisas. E nunca chega. E aí a hora que você acha que você está conseguindo implementar o sistema XPTO, aí já veio um novo sistema que você agora, puxa, tem que correr atrás de novo e tal. Vou fazer uma observação. Eu não estou criticando a gente ir a congressos, a gente aprender métodos, estratégias, ok, né? Tudo bem, nós precisamos aprender, precisamos nos qualificar, só que nós, do ponto de vista espiritual, temos que entender que o nosso êxito, o nosso sucesso, ele não estará vinculado estritamente à prática dessas estratégias. A gente precisa compreender e precisa se posicionar como filhos amados de Deus, que existe uma forma bíblica, um pensamento bíblico que gera resultados fora do comum, fora do ordinário. E aí, talvez você pode pensar, tá, mas se é isso, se é dessa forma que eu preciso pensar, eu não devo colocar minha confiança nessas estratégias, nesses gurus, nesses coaches que tem por aí. Como é que eu vou fazer para vencer nesse sistema, né, de negócios que é tão competitivo, tão cruel muitas vezes, corrupto muitas vezes? É um sistema duro, né? Um sistema de negócios, a concorrência, a briga pelo centavo, né? De você conseguir fechar o seu negócio. E aí a hora que você descobre que você tem um bom produto, um bom serviço, um bom prazo de entrega, né? Você tem uma qualidade legal, você descobre que o teu concorrente dá uma propininha ali, não adianta nada disso, porque, né, no fim alguém está corrompendo o sistema. Enfim, como que vence? Como que se tem êxito? É possível ter êxito dentro do nosso negócio? E qual que é a perspectiva bíblica, a postura, a perspectiva bíblica para as nossas vidas? Deixa eu ler um texto para você. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e versículo 10. O texto diz assim. Então ele me disse, a minha graça é que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deixa eu ler uma versão que eu tenho aqui. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Os gurus dos negócios, eles dizem para você, você é bom, você é capaz, você pode, você precisa potencializar suas forças, reconheça suas virtudes e empodere-as. E a Bíblia diz que a sua força está na fraqueza, na consciência da sua fragilidade. Quando você é fraco, reconhece que você é fraco, então você é forte. Percebe que é uma cultura inversa do que o mundo ensina, né? E a nossa vitória está nisso. O meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza, diz Deus, nesse texto. Quando eu sei que sou fraco, aí Deus pode agora agir. Percebe a proposta das Escrituras aqui? Deus não enviou Jesus ao mundo para nos revelar o quanto nós somos bons e como devemos potencializar as nossas habilidades. Não foi essa a proposta da vinda de Jesus. Na verdade, o que nós devemos é aprender que nós somos dependentes de Deus, que o nosso resultado vem de Deus, que a nossa capacidade vem de Deus, que a nossa fonte é o Senhor. Salmo 37, versículo 5 diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele
agirá, Ele o mais fará. O que eu devo fazer para ter resultados divinos, extraordinários, alcançar o bom, o perfeito, o agradável, que é a vontade de Deus? Eu devo entregar o meu caminho ao Senhor, eu devo confiar nele, e quando eu faço isso, quando a minha confiança não está em mim, na minha capacidade, mas a minha confiança está em Deus, aí Ele pode agir, aí Ele pode fazer, aí Ele pode interferir no negócio, aí Ele pode trazer a mão dEle. O texto que nós lemos está declarando, deixando claro, instruindo a gente ter consciência de que a nossa força está na consciência da nossa fraqueza, da nossa incapacidade. Pois é só então que nós entregaremos a capacidade de Deus para a realização. Só quando eu entender, Deus, eu não posso. Deus, eu não consigo. Deus, eu não tenho as capacidades suficientes. Deus, eu não confio em mim. Deus, eu sei que o resultado do meu negócio não está relacionado à minha capacidade de realização. E nem quero que esteja, porque se for, será ou nulo ou será extremamente limitado. Deus, eu quero que a sua capacidade seja aquela que dê o resultado para o meu negócio. Não é melhor? Se eu entendo, se eu confio em mim, que a minha capacidade, o meu esforço, a minha aplicação de estratégias, os meus cursos, a minha leitura, a minha forma de gerir a minha equipe, elas vão dar o resultado, eu vou ter um resultado limitado, humano. Mas se eu digo, Deus, não, eu não vou confiar nisso. Posso até aplicar essas coisas, mas a minha confiança, ela está na capacidade de Deus, aí eu posso abrir o meu negócio, a minha vida profissional, para resultados divinos, muito mais acima, além, abundante daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Então, nosso café hoje não é para capacitar você, é para dizer para você, desista, para de fazer na sua força. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem algo extraordinário para a sua vida profissional, para a sua empresa, para o seu negócio. Deus tem mais. Só que eu posso limitar aquilo que Deus quer quando eu estou confiando na minha força. Já aprendemos alguma coisa? Não? Já vimos alguma coisa diferente aqui? Enquanto eu acho que eu posso, eu faço. E enquanto eu faço, eu tenho os meus resultados. E os meus resultados são limitados. Olha o que Jesus diz de forma extremamente clara e honesta aqui, João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E você achando que isso é bom. E os gurus e os coaches dizendo, você pode, você é capaz, vai lá, faça. Vai inflando a sua alma. E você se esforça. E você diz, é isso aí, eu consigo, eu posso. Levanta de manhã, repete essa frase 10 vezes. Não é isso que a gente aprende, não é isso que a gente ouve. E Jesus diz, ei, sem mim vocês não conseguem fazer nada. Desistam. Nem tentem. Pastor, então eu vou sentar lá e que Deus faça. Sentar na minha cadeira e que Deus faça. É isso? Vamos avançar. Esse é mais um texto que nos conduz à mesma direção, o mesmo entendimento, o mesmo raciocínio bíblico de como nós devemos pensar em relação a resultados divinos extraordinários na nossa vida. Não é baseado na nossa capacidade, sim na de Deus. Deus jamais disse que se nos esforçarmos muito teremos grandes resultados. Mas sim que se dependemos dele, aí sim experimentaremos o extraordinário. Deus nunca falou que o nosso êxito está relacionado à nossa capacidade e ao nosso esforço. Mas a vida que Ele tem para nós está relacionada a dependermos dEle, para vivermos aquilo que Ele tem para nós. Deixa eu ler mais um texto para você,
Porque sempre temos que basear nossos pensamentos, nossa vida na palavra de Deus. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, conforme o seu poder que opera em nós. Opa! Esse texto trouxe uma nova perspectiva, acrescentou um degrau na nossa conversa. O poder é de Deus, mas ele atua através de mim. O poder é divino, celestial, mas ele opera através da minha vida. Se eu fico sentado na minha cadeira de diretor, esperando Deus fazer, o poder dele está em mim, mas ele está atuando? Não. Ele opera através da minha vida, ele atua através de nós. A proposta divina é uma proposta de parceria. O poder é dele, a capacidade é dele, o resultado é dele, a dependência é dele, a força é dele, só que ele me dá um privilégio gigantesco. Eu posso ser canal disso tudo. E aí o poder dele atua através da minha vida, através da sua vida, realizando e materializando o extraordinário de Deus. A Bíblia não está nos dizendo para ficarmos parados, portanto, esperando que Deus opere um milagre. Ela diz que Ele é capaz de fazer muito mais do que nós podemos pedir, ou até mesmo pensar, mas é de acordo com o seu poder que atua em nós. Opera em nós. Portanto, meu pensamento, minha reflexão para essa manhã, para esse dia, é a seguinte: arregace as mangas, dobre as mangas, sue, se esforce, mas não coloque a sua confiança no seu esforço. Deixa eu colocar um pensamento para você aqui, para a gente voltar lá na origem do raciocínio de Deus. Deus, ele, quando cria o mundo, Deus dentro do mundo, ele arquiteta um jardim, chamado o jardim que fica no Éden. E nesse jardim foi colocado inúmeras espécies de árvores frutíferas. E colocou nesse jardim o ser humano, Adão e Eva. E se a gente pega só Brasil, se a gente olhar só Brasil, eu não tenho certeza, uma vez eu fiz a pesquisa, eu confesso que eu não lembro o número, mas eram milhares, não sei se era 4, 5 mil tipos diferentes de árvores frutíferas no Brasil. Fora mundo. Qual que era o trabalho que Adão exercia? Adão trabalhava no jardim? Trabalhava. Mas qual que era o trabalho de Adão? O trabalho de Adão era mais ou menos assim: eles acordavam, Adão e Eva: bom dia, amor, bom dia, como é que você está? Dormiu bem? Fantástico. Vamos tomar café? Vamos. Amor, o que você quer comer? Eu vou ao trabalho, eu vou buscar o nosso café da manhã. E aí Eva, ela dizia: amor, eu queria comer uma fruta nova, algo que eu nunca experimentei. Se nós imaginarmos, sei lá, quantos milhares, vamos chutar abaixo, 6, 7 mil espécies diferentes de frutas no jardim. Adão, ele saía e ele ia buscar, ele ia colher, né? E aí devia ser divertido, inclusive, né? Uau, que sabor será que vai sair da fruta de hoje, né? Será que ele é mais doce? Será que é mais azedo? Né? Será que a textura é mais suculenta ou é mais densa? Você já pensou cada descoberta, cada manhã, todos os dias experimentando algo novo? Uma delícia. Você acha que ele tinha problema de ir trabalhar? Não tinha. Porque qual que era o ponto? O que estava na cabeça de Adão? Eu não vou sair para gerar resultado. Eu vou sair para colher o resultado que Deus já deixou disponível para mim. E cada dia vai ser uma surpresa maravilhosa.
E ele saía e voltava. Amor, hoje eu voltei com uma fruta aqui que eu nunca tinha visto antes. E trazia uma jaca. Aí eles comiam aquilo. Hoje a experiência foi diferente. Deus foi criativo com essa fruta aqui. Vamos ter que ficar lavando a mão 3 horas até sair toda essa meleca. Mas outro dia trouxe uma manga e foi legal. E o morango. Enfim, o ponto é, o trabalho originalmente pensado por Deus não era um trabalho que impunha ao homem a necessidade de ser grandemente capaz para produzir uma realização. E que o homem teria a chance de se frustrar por não conseguir realizar. O trabalho originalmente pensado por Deus era um trabalho onde o homem tinha convicção de que todo dia o resultado estava lá, porque Deus já tinha deixado disponível, e ele iria usufruir do resultado que Deus tinha deixado. E esse é o pensamento original de Deus. Por isso que não depende da nossa capacidade, depende da dele. Ele só opera através da minha vida e da sua vida. Portanto, arregace as mangas. Vá ao trabalho, acorde com disposição, com alegria. Ao acordar, diga: Deus, obrigado por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar nesse dia. Deus, o Senhor fez esse dia para ser uma bênção na minha vida. Eu recebo esse dia dessa forma. Deus, o Senhor fez esse dia para eu ser uma bênção nesse dia. E eu recebo esse dia dessa forma, eu vou ser uma bênção. Eu vou ser uma bênção a hora que eu ligar para os meus clientes, porque eu vou estar oferecendo o meu produto, o meu serviço, que vai ser uma bênção para a vida deles. E Deus, eu sei que o Senhor tem preparado já todo o resultado que eu preciso, porque a tua palavra diz em 1 Pedro que o seu divino poder já me deu tudo aquilo que eu preciso para a vida e para a piedade. Portanto, Deus, eu não estou saindo estressado e preocupado pensando: será que eu vou conseguir? Será que as minhas capacidades vão realizar? Não, Deus, eu saio hoje porque eu sei que o Senhor é meu Pai e o Senhor já proveu. E o Senhor tem muito mais do que eu posso imaginar, pedir, pensar. E é isso aí, Deus. Então, quer saber? Eu vou suar, eu vou arregaçar as mangas, porque eu sei que aí, com o meu esforço, o teu poder está atuando através de mim, e a colheita será maior, porque ela já está disponível. O pouco esforço, muito esforço, só vai limitar o quanto eu vou colher daquilo que Deus já deixou. Mas eu posso experimentar, viver diariamente a abundância de Deus. Volto ao meu título. Você quer ter êxito? Desista. Não faça na sua força. Deus não te criou para isso. Faça convicto de que Deus te ama. Ele é teu Pai. E Ele é que opera quando eu tenho consciência que eu não posso. Quando eu sei, Deus, eu não sei. Eu não sei, mas o Senhor sabe onde está o cliente, o Senhor sabe com quem eu devo falar, o Senhor sabe o que eu devo falar, o Senhor pode agir através da minha vida. Deus, obrigado por isso, porque isso tira um peso das nossas costas, né? E podemos agora trabalhar com alegria e não enxergar o trabalho como maldição, né? Tantas pessoas dizem: hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Não. Uau, hoje é segunda-feira, eu posso trabalhar. Tem uma manga deliciosa me esperando, né? Esse é o pensamento de Deus para a minha vida e para a sua vida. Essa é a forma de enxergar, dependermos dEle e deixar que o poder dEle atue através de nós. Sermos uma bênção e sermos por Ele abençoados. Você recebe esse pensamento em sua vida? Amém? Deixa eu fazer uma oração por você. Luan, tem como pegar um violão ali? Pai Celestial, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor fez esse dia. Tudo aquilo que o Senhor faz é extraordinário e é perfeito. E por isso nós recebemos esse dia como um presente do Senhor. Deus, não apenas hoje, sábado, Deus, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Deus, cada um dos dias o Senhor preparou para nós. E o Senhor já disponibilizou nesses dias tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas. E nós, portanto, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque não precisamos
nos apoiar na nossa capacidade, mas nós podemos confiar no Senhor. Como lemos, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar em Ti, sabendo que o Senhor age, que o Senhor faz. Eu quero abençoar, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos aqui, tanto aqueles que têm os seus negócios, como aqueles que são colaboradores, enfim. Deus, eu quero abençoar a vida profissional, a vida financeira, a vida material de cada um deles. Que, Senhor, eles possam viver aquilo que o Senhor pensou, não aquilo que nós desejamos, mas a Tua vontade, que é perfeita, que é boa, que é agradável, que é abundante, Senhor, nos negócios. Aquilo que está travado, aquilo que Satanás tem tentado impedir, amarrar, Senhor, nós desfazemos essas estratégias do mal agora em nome de Cristo Jesus, e nós liberamos essas empresas, esses negócios para fluírem abundantemente. Que eles acessem os resultados que o Senhor já concedeu de forma extraordinária, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, ainda de olhos fechados, e se você pudesse colocar de pé, por gentileza, eu queria ler um último texto aqui para terminar. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, temos algumas pessoas que estão nos visitando. Tudo isso que nós conversamos é algo que está disponível para os filhos de Deus. Viver essa vida de paz, viver essa vida onde nós podemos confiar que Deus, Ele nos dá além da medida, é algo que é disponível para os filhos de Deus. E às vezes nós fazemos planos, às vezes nós fazemos estratégias, fazemos aquelas resoluções, eu quero alcançar isso, as metas do mês, as metas do ano, enfim. Só que se você já fez isso, você já descobriu que chega no meio do período e você percebe que não está chegando lá. Mesmo com muito esforço, mesmo com muito suor, mesmo com muitos planos, eu costumo dizer assim para mim mesmo, eu já percebi que do meu jeito não está dando certo. E é legal que Deus, Ele me revelou um dia por que do meu jeito não chega lá. Por que os meus resultados do meu jeito não chegam lá? E está na palavra de Deus, algo que Deus disse, conversou comigo uma vez. Eu queria compartilhar isso porque isso também é para a sua vida. A palavra de Deus diz assim, o texto que o Igor leu aqui no começo: eu sei, sou eu que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Sabe por que quando nós fazemos os nossos planos, as nossas estratégias, as nossas metas, a gente não chega no resultado que a gente espera? E quando chega parece que não foi suficiente, por causa do que está escrito aqui. Deus está dizendo, ei, querido, querida, sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Fui eu que te fiz, fui eu que te criei, eu sei a razão pela qual você existe, eu fiz planos para a sua vida. E saiba que os planos que eu tenho para você não são de mal. Eu não quero que você sofra, eu não quero que você tenha danos, eu não quero que você tenha prejuízos. Os meus planos para você são planos de paz, são planos de futuro, são planos de esperança, são planos bons. E enquanto eu e você tentamos viver os nossos planos, nós experimentamos frustração. Mas hoje, cada um de nós pode sair deste lugar aqui. Deus, a partir de hoje, eu quero viver os teus planos. Eu quero viver aquilo que o Senhor pensou para mim. Eu já descobri que do meu jeito não dá certo. Portanto, hoje eu quero decidir viver do seu jeito, Deus. Os seus planos são de paz para mim. Os seus planos são de esperança. Os seus planos me levam a um futuro extraordinário. Eu quero isso. Como que eu posso acessar essa vida, esses planos de Deus? Me tornando um filho de Deus. E como que eu me torno um filho de Deus? Aceitando o amor dele revelado em Jesus Cristo. Quando eu digo assim, Deus, eu recebo o teu amor, que foi demonstrado quando Jesus veio ao mundo. Ele morreu numa cruz, ele foi crucificado ali,
derramou o sangue dele por causa dos meus erros, dos meus pecados. Ele pagou a dívida que eu devia pagar. Eu merecia aquela morte. Mas quando ele morreu aquela morte, que era minha, ele me deu a vida dele. E se eu aceito essa obra de amor, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos filhos de Deus. E agora que eu sou filho e filha de Deus, agora eu posso viver os planos de Deus para a minha vida. Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és meu rei, minha nação. Senhor, eu me